E vamos estar acompanhando aí, rapaziada, o que, né, foi falado aí sobre o Paulo Souza, né, em relação aos jornalistas lá do outro lado da luta, né? Tem um carioca ali que é o Pedro Ivo Almeida, vascaíno. Vamos estar comentando aí também o Facincani. Vamos estar assistindo aí, vou dar o play aqui. Mas antes, parceiro, dá essa moral, se inscreve no canal, meu velho. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Dá essa moral pra nós, se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like. Quando você se inscreve, você ajuda demais no crescimento do canal. Vamos bater o 20 mil? Vai se inscrever? Então vamos embora pro vídeo. Dali, mas ele vai inovar, até porque hoje ele tem outras peças à disposição para fazer esse time jogar de mais maneiras, né? Então, acho que manter o esquema tático e a memória tática é necessário quando você não tem nada novo para colocar. Ele parece que tem. Aí a gente tem 2 pontos, Facincani. A gente tem os 3 avançados, que ele cogita ali colocar o Pedro com o Bruno e o Gabi jogando juntos. É uma coisa que vai agradar a torcida pela questão ofensiva. Mas tem os 3 zagueiros, que não necessariamente precisa ser um zagueiro, essa terceira peça. Será que aí entra o que o Sormani está falando? Vai haver paciência, tanto da torcida como da imprensa, para entender que, assim, pode ser um esquema diferente do que a gente se habituou no Brasil? Memória tática é uma palavra, uma frase que ela pode ser interpretada de várias formas. Para mim, memória tática é muito mais você saber o que o seu companheiro pensa do que de fato, a gente sempre se acostumou a jogar nesse esquema e vai ser assim. Sim. Não, né? Saber mais ou menos uma movimentação no Gabigol, ele gosta da bola um pouquinho mais à frente, ele gosta de uma bola um pouco mais para trás, exato. É isso, é um entrosamento, né? Agora, eu gosto muito desse esquema. Se você pega recentemente aqui, e é legal que a gente dá uma olhada e vai vendo as variações que ele trabalha. O melhor resultado que ele teve na seleção polonesa, que é o trabalho mais recente, foi um empate com a Inglaterra. Na fase de grupos agora das eliminatórias. Foi 1-1. Ele jogou com o Puciatz, que é um lateral esquerdo do União Berlim. E o outro extremo, o ponta, foi o Zoviak, do Derby County, que é um jogador da característica do Bruno Henrique. Então ele pode trazer, talvez, o Bruno Henrique para fazer essa linha intermediária, claro, com a liberdade ofensiva, e deixar o Gabriel com o Pedro lá na frente. E aí ele usa um lateral, seja o Felipe, seja o Isla, ele inverte o lado, vai depender de quem que ele trabalha. Aí ele trabalha com os 3 zagueiros, sendo o Thiago na primeira base, com o Davi Luiz e o Rodrigo Caio. Pode ter o Andréas com o Arão e você tem o Arrascaeta, e aí Bruno Henrique mais um. Então, né, são esses os encaixes mais importantes para mim. É como que ele dentro de campo vai trabalhar essa variação sem perder a compactação, que para mim foi o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo, um time que jogava muito distante da defesa para o meio campo. Por exemplo, o Palmeiras alugou. Fala em aproximação também, exatamente, o Palmeiras alugou. Ele bate muito nessa tecla do controle da ocupação do espaço. Pedro, que a gente falava ano passado, todo mundo alugava o campo defensivo do Flamengo para jogar. O Flamengo jogava à frente? Sim, mas todo mundo tinha a mesma facilidade quando roubava a bola de trabalhar em cima do Flamengo. Espaçamento. Exato. O time era mal montado nesse sentido. Era defensivamente mal montado. Não existe futebol sem equilíbrio. Eu quero atacar, eu quero fazer gol. Beleza, você vai atacar e vai fazer gol, esse é o propósito do futebol. Se você tiver uma defesa espaçada, você não vai conseguir nem começar o início do seu ataque muito bem feito. O que o Abel cansou de falar, o Gustavo Gomes já falou, que todo mundo observava isso. Todo mundo se preparava para jogar contra o Flamengo, sabendo que tinha buraco. Porque se fechava lá atrás, tinha buraco no meio. Se fechava no meio e subia a marcação, tinha buraco lá atrás. Então, sempre que me chama muita atenção quando ele fala repetidamente ocupação, controle, ocupação de espaço, por isso, Dani. E outra coisa, sabe uma frase que acabou passando aqui, estava nas anotações? Ele fala em 3 situações muito importantes para o trabalho dar certo. Além da disposição tática, de como ele vai montar, se o Gabriel vai jogar com o Pedro... Isso, Pedro, não tem nada a ver de falar porque o time tem que se organizar defensivamente, então ele vai ser retranqueiro. Muito pelo contrário. É o contrário. Estamos aprendendo... O início da jogada é a defesa. Pelo contrário. Como que você inicia a jogada? Eu vou pegar a bola e dar um bico lá para ataque? Eu tô sendo ofensivo, porque eu tô pegando a bola e tô dando bico lá para ataque. Só vou pegar a bola e chutar lá para frente. É assim? Ou você pega um time compactado, organizado defensivamente e inicia um trabalho. Seja por dentro, seja com os laterais, seja puxando o meia para atrair marcação. Ontem eu fiz um jogo da Inter contra a Lazio pelo Campeonato Italiano. A Inter jogou exatamente nesse sentido.
atrair a Lazio pro campo, pimba, e sair jogando rápido para dominar o jogo. Uma série de time, tem uma frase aí que você quer falar, sim, mas sim. deixa eu só levantar uma questão aqui, que agora com o Facincani falando nessa construção, começando mais de trás ali, me veio à cabeça junto com o que ele fala sobre reposicionar, né? Ele dá a entender que vai reposicionar o Arrascaeta. Passa pela cabeça de vocês, de repente, ele pensar em qualidade na saída e jogar com o Arrascaeta mais recuado? Não sei, talvez passe a jogar com 3 caras na frente. O Arrascaeta mais solto, pode ser. O Arrascaeta mais recuado. Flutuando? Talvez se ele tiver que puxar um Thiago Maia para trás. Tem muitas possibilidades. Eu acho que ter muitas possibilidades e a gente ter um treinador que fale isso, abra isso, é interessantíssimo. A gente vai qualifica o debate, a gente vai entender muito mais o que se joga, o que se pensa, o que deu certo e o que não deu. E aí o que eu falava, Dani, ele fala em 3 pilares. Qualidade no treino, competição interna e competição com os adversários fora. A competição interna me chamou muita atenção, Dani, porque o Flamengo por muito tempo, não era uma acomodação, mas você sabia do 1 a 11 e não necessariamente uma queda de rendimento. Ele representava que tinha... 11, muitas vezes a gente sabia também as substituições que seriam feitas. E eu não sei até que ponto os treinadores anteriores conseguiram... O Domi, por exemplo, não conseguiu sacar o Gabriel quando precisava. Então você já limita uma competição interna, porque você está, entre aspas, refém daquela peça ali que você não pode mexer. O Rogério Ceni teve problemas de situações de grupo porque não poderia sacar A ou B. Você finaliza um trabalho, Renato, com desgaste no grupo. Então, assim, quando ele chega falando que vai ter uma competição interna, quando ele chega falando que precisa de ajustes no goleiro, quando ele chega falando que ele precisa de ajustes na posição da volância, quando ele chega falando que ele quer jogar com 3 homens de frente, quando ele chega falando que ele pensa em alguma coisa diferente com o Arrascaeta, ele já está sinalizando, rapaziada, vocês jogam muita bola. Mas tem muita coisa a ser feita aqui também. E você tem um estofo que eu repito aqui desde sempre. O jogador precisa muitas vezes olhar o treinador de baixo para cima, não de cima para baixo. O treinador, quando ele é muito maior que o treinador, o jogador, quando ele é muito maior que o treinador, é um... E que o Paulo Souza não vai ser, mas o Gabigol... Como jogador, o Paulo Souza tem 2 Champions League, meu querido. 2 Champions League. E ele fala que um dos pilares do trabalho da escola portuguesa é gestão de grupo. Então, me parece, é uma primeira conversa, a gente está acompanhando mais de perto agora o Paulo, que ele vai ter essa preocupação, ele vai apresentar. E é aquilo. É mais do que falar, Dani, senta ali. Senta ali por quê? Senta ali porque assim vai melhorar, ali a luz está melhor. Fala assim, Dani, troca. Não é simplesmente troca porque eu quero. Então, quando você começa a convencer, o trabalho tem de evoluir. Toda gestão de grupo, ela tem uma hierarquia. Tudo que o Flamengo também não teve nesses últimos 2 anos foi foco e hierarquia. Era muito assim, o treinador resolve porque o time joga sozinho. E para você ter esse ponto que você coloca muito bem, competição interna, porque trabalho campo e trabalho com o adversário, isso é o treinador. Tá? É a comissão técnica, é a análise de desempenho, é a preparação física. A competição interna, ela mexe com o que de mais mal existe em muitos momentos no futebol, o ego. Se você não tiver dentro da competição interna uma diretoria que te permite trabalhar essa competição interna... Não, a chave do CT tá com o Paulo Souza e sua equipe e eles não tem nem que entrar lá. O treinador, seja qual for o peso dele, cai. Só para passar para o Sormani, é interessante ouvir ele. Eu quero levantar mas qual foi a frase do Sormani. Landim? A frase do Landim foi gestão do futebol, ou seja, tá na mão do Paulo. Olha, tem mais um ponto aqui sobre o Arrascaeta, ele continua a entrevista ali, né, mas falando que tem algumas ideias para o Arrascaeta, falando em receptividade, de repente de mudar um pouco o posicionamento no campo. Acho que tem 2 pontos aí interessantes, assim. Me chama muito a atenção ele parecer já conhecer características dos jogadores no primeiro dia de trabalho, né, ele chegou sexta-feira, mas vai começar o trabalho dele agora. Ele relaciona também as lesões, eu estava anotando aqui, a questão da Covid, mas ao mesmo tempo ele coloca outros 2 pontos. Primeiro, a equipe dele está entrando, como o Facincani coloca. Vai se mudar todo um departamento em prol do bem-estar físico do Flamengo. Sim. E ele toca num ponto que é o individual. Trabalho, vai ter dever de casa. É o trabalho do jogador que não pode ser feito no clube. Tem 2 preparadores que chegam com ele, né, Dani? Que gera uma situação apontada. Tem muita coisa, eu gostei bastante desse primeiro papo do Paulo. Porque eu acho que a gente ganha muito quando o cara topa falar de situações de campo, de como ele pensa o volante, claro, como ele pensa a saída de bola, de que ele pensa para a situação ofensiva, quando ele fala dos 3 avançados. A gente debatia muito ao longo da semana que quando você pensa em ter Pedro e Gabigol, o Pedro e Gabigol talvez você encaixe. O problema é como você vai acomodar o resto do time. Talvez essa situação da Arrascaeta passe por aí. Agora, o que me chama muito a atenção, Dani,
é que ele é questionado sistematicamente sobre sistema, e não necessariamente ele quer ficar preso a um 3-4-3, a um 4-3-3, a um 4-2-3-1, nada disso. Ele fala em ocupação de espaço, tempo e bola. Tempo de ocupação de espaço. Que é uma das premissas do futebol moderno, que é o que a gente acompanha nos melhores trabalhos por aí. E quando ele fala isso, e ele fala, eu quero que a equipe se adapte ao meu padrão. A equipe parece, é o que tudo indica, é uma primeira conversa dele, vai ter uma cara, não vai ser uma coisa do tipo, deixa essa rapaziada resolver que eles têm a bola. Foi assim que funcionou muito mais com Jesus, não necessariamente com o Renato, não necessariamente com o Ceni e com o Domi. Ele tenta se aproximar muito mais, ele fala de uma escola, a escola portuguesa é muito disso, é interessante ouvir ele falar. Temos poucos recursos e precisamos ser inventivos, precisamos ter criatividade. Em muitos momentos, por conta de calendário, desfalco, pressão, situação de jogo, ter que acomodar um Pedro e Gabigol, ele precisa ser inventivo. Então, assim, é um início promissor para o torcedor do Flamengo que escuta. É muito interessante quando ele fala de volantes e ele fala de goleiros. Claramente, ele está muito atento a essas duas situações. De volante, eu acho que tem um pouco disso que o Facicani fala. Ele quer entender como ele trabalha, porque não é jogar com 3 zagueiros. Às vezes a gente se confunde, porque o Paulo Souza joga com 3 zagueiros. E não tem ele nada joga a com ver. 3 homens, ele joga com 3 homens quando tem a bola. defesa. Pode ser um Thiago Maia plantado, pode ser um Felipe Luiz ajudando a sair. Então, assim, ele está muito de olho nisso. Ele está muito de olho também na situação do goleiro. A gente debate tanto aqui, né? O Diego precisa de sombra, precisa de reposição. Será que ele está olhando? Ele pediu contratação? Não pediu, ele está de olho. Ele deixa muito claro que precisa de ajustes. E se precisa de ajustes, é porque tem alguma situação que ele já está olhando desde lá de Portugal. Tem muita coisa anotada, Dani, mas acho que o principal é a mentalidade. Ele não está chegando, o Gabigol vai fazer gol, o Bruno Henrique vai correr. Não. Eu penso em jogar assim com 3 avançados. Acho que quando ele fala isso, brilha o olho do torcedor. Porque não é simplesmente, não encaixa. Não encaixa não, eu penso. Eu acho que pode encaixar e eu penso coisas diferentes para o Arrascaeta. Então, já tem alguma coisa diferente. E não é simplesmente se agarrar ao Arrascaeta, só pode jogar aqui, o Gabriel só pode jogar aqui, o Pedro só funciona pisando dentro da pequena área. Então, isso é interessante. Ele está pensando, ele tem repertório, ao menos para tentar. Se vai dar certo, óbvio que a gente vai esperar. E não é com 1 mês, 2 meses, estadual. Acho que é com um trabalho longo, é um processo. Agora, é interessante, está muito por dentro do que está acontecendo no Flamengo, Dani. Isso chama atenção, sim. Ô, Sormani, eu quero te ouvir também. Um exemplo dessa inventividade, né, dessa mentalidade nova que ele traz é quando ele é perguntado de reforços e amplitude, que ele fala, não, eu posso usar um ponto, usar um lateral, não necessariamente eu tenho que ter um jogador específico para isso. Você gosta do que você escuta em relação a trabalhar esse elenco de uma outra forma, já que foi muito bem em 2019, foi campeão da melhor maneira possível, depois teve uma queda de rendimento com basicamente as mesmas peças. Mudou ali um lateral, um zagueiro, tudo bem. Quero saber as tuas primeiras impressões sobre esse início de trabalho. Olha, Dani, agora sim, beijo pra você, um abração pro Facinca, pro Pedro, pro fã do esporte. Olha, é preciso ter paciência com o treinador, entendeu? Porque se a proposta dele é mudar esse Flamengo e não apenas dar continuidade ao que lá está, vai demandar algum tempo. Eu por exemplo, eu não teria demitido o Domi, entendeu? Eu não teria. Foi goleado lá, faz parte do processo de mudança e estabelecimento das suas ideias e filosofia de trabalho. Se o Paulo Souza for fazer desse Flamengo um time que vai jogar com 3 zagueiros, por exemplo, o Flamengo não está acostumado a fazer isso. Nos últimos 3 anos não fez isso. Não fez. Então, para que esses ajustes aconteçam, essas mudanças não aconteçam, alguns ajustes terão que ser feitos, e isso pode acarretar em derrotas. Pode acarretar em derrotas. Agora, o que precisa ser visto é o seguinte: se o que ele pretende fazer com o Flamengo tem para onde crescer. Está dando certo. Perdeu hoje, perdeu amanhã, mas a gente está vislumbrando lá na frente vitórias. O Campeonato Carioca, por exemplo, não pode balizar o Flamengo, a direção do Flamengo e a torcida do Flamengo em relação ao trabalho do Paulo Souza. E mesmo no início de algumas competições, como a Libertadores, isso tem que ser olhado, entendeu? Porque a gente não sabe os grupos ainda, mas o Flamengo é cabeça de chave, ele vai passar na Libertadores, são 6 jogos, 3 em casa e 3 fora.
Então, eu acho que não corre risco. Então, eu acho que, voltando a dizer, o que a gente precisa é ter paciência com o trabalho, entendeu? Porque só ideias não compram vitórias e, consequentemente, campeonatos. O que vai comprar vitórias e campeonatos vai ser a execução dessas ideias. E essas ideias só vão ser executadas, como ele falou no começo da entrevista, que em Portugal e na Europa eles têm de 5 a 6 semanas para trabalhar. Ele não vai ter isso no Flamengo. Mas ele falou, legal, você iniciar um processo já é legal. Você não pega um time viciado no sistema. Mas a gente cansa de dizer aqui que o Flamengo tem uma memória tática da época do Jorge Jesus. Então, se isso é verdade, e faz sentido, e é verdade em muitos casos, ele vai ter que mexer em algumas coisas se ele não for de acordo com a proposta de chegar no gol adversário que o Jorge Jesus tinha. Ele pode ter outras. Não existe só uma maneira de você agredir o adversário. Entendeu? Então, tudo isso que ele falou, bacana, causa boa impressão e tudo mais, mas vamos ver como é que vai ser na prática. E vamos ver como é que a mídia flamenguista, a torcida do Flamengo e a direção do Flamengo vai se comportar se houver adversidades. E é preciso que haja, por conta de novas ideias que estarão sendo implementadas dentro do Flamengo. Ele pergunta assim, ó, então o Paulo vai fazer o Flamengo jogar relativamente. Isso não vai ser retranqueiro? Só é assim se for o Palmeiras? Porque me parece, né, a gente fala aqui da mentalidade portuguesa, claro que são técnicos diferentes, com trabalhos diferentes, e talvez até conspirações diferentes, não sei, apesar do telão, qual que é a proximidade do Paulo Souza com o trabalho do Mourinho, mas talvez ele coloque peças em lugares que, assim, quando ele está chegando, na teoria, é tudo muito bonito. Mas pode ser que ele encare um pouco desse, vamos usar até uma palavra forte, mas preconceito de repente, mas botou 3 zagueiros, ou pegou um volante, usou só para recompor ali a zaga, jogou com líbero. Mas isso é culpa da nossa cultura, que fica toda hora colocando esse tipo de chancela desnecessária, né? De que com 3 zagueiros o time é retraído, de que o fulano joga assim, joga assado. Não é bem assim que funciona. O futebol é completamente diferente desse tipo de argumentação, né? Rapaz, eu tô gostando do Facincani, velho. Tá bem demais, hein, cara? E principalmente porque você tem variantes ao longo do jogo, posturas, características de jogadores, a característica do teu adversário, a principal que você precisa anular, e às vezes você abre mão em algum momento de você jogar com a bola para fazer essa marcação. Futebol é feito de completo equilíbrio. Os grandes técnicos do mundo trabalham, né, de várias formas. Então, o Paulo Souza é um cara que está alinhado à metodologia europeia. Na metodologia europeia, você precisa aprender a trabalhar com e sem a bola. E se às vezes sem a bola sua marcação ela for falha, for uma marcação, como ele disse, espaçada, em que a ocupação de espaço, em que o posicionamento é errado, você vai tomar gol. E às vezes se você, com a bola, for uma equipe muito afobada, muito afoita, quero fazer gol, quero jogar, vamos pra frente, você acaba dando passos maiores que a perna, você perde a bola desnecessariamente e toma gol também. Então não é porque você tem a bola que eu quero atacar, que eu vou ser um time bonito, e porque eu estou sem a bola e estou organizando e observando a movimentação do adversário, que eu sou um time de retranqueiro. Não é bem assim que funciona. Tem que ter uma análise um pouco mais aprofundada em relação a isso. Eu quero entrar num outro ponto aqui, porque, claro, ele tenta esvaziar quando é perguntado sobre a comparação com o JJ, sobre como ele pode estar ali à sombra, né, do treinador que veio, mudou ali a maneira de jogar do Flamengo e venceu um brasileiro e uma Libertadores na mesma semana. Então, também sendo português. Sormani, vou abrir esse ponto com você, se você acredita nessa pressão ainda. Aí quero ouvir todos vocês aqui na sequência também, Pedro já pode pegar. Mas, Sormani, você acha que o fantasma, né, ainda mais com o JJ no mercado, ele tá ali no ombro? Embora longe, por enquanto, pode se aproximar rapidamente? O Jorge Jesus seria fantasma dele próprio, né? Se ele fosse o treinador contratado e não o Paulo Souza, ele seria comparado a ele mesmo. O Jorge Jesus de 2022 não chega nem perto do Jorge Jesus de 2019. O Jorge Jesus vai ser sombra, pelo menos nesses primeiros momentos, de todos, inclusive dele próprio, entendeu? Agora, o que o Facinca e o Pedro falaram, e você também, Dani, o Paulo Souza é um técnico competente. É um técnico competente.
Não existe só o Jorge Jesus. O que tem que existir, eu volto a frisar, é paciência com o trabalho. O Jorge Jesus teve um facilitador no trabalho dele, os resultados apareceram muito logo de cara. Logo de cara os resultados apareceram. Só houve uma eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense no Maracanã. Né? Mas o Flamengo seguiu forte no Brasileiro e na Libertadores também. E ganhou as 2 competições. Então os resultados apareceram logo de cara. Isso que eu falei, pode ser que não apareçam para o Flamengo agora. Entendeu? Mas aquele Flamengo que o Jorge Jesus herdou, que era o Flamengo do Abel Braga, era um Flamengo tão bagunçado, que qualquer coisa que você fizesse ali já seria um ganho. Entendeu? Eu não vejo esse Flamengo agora bagunçado. A tal da memória tática que a gente fala aí, existe. O Arrascaeta está acostumado a jogar daquele jeito, você vai mexer nele? E o Gabriel, você vai mexer nele também? Você pode fazer uma linha de 3 atrás com o Isla. Entendeu? Como o Juan Pablo... Não sei como é que ele não mandou aí, ó, letrinha pro Arrascaeta. O Voivoda faz no Fortaleza usando o Tinga. Entendeu? Ele faz isso lá. Entendeu? E essa linha de defensiva de 5 atrás, a linha de 3 zagueiros, na verdade, quando você é atacado, ela se transforma numa linha de 5. Então fica um 5-3-2, um 5-4-1, alguma coisa assim. Quando você tem a bola e ataca, essa linha de 5 atrás, o 5-3-2, o 5-4-1, pode se transformar num 2-3-5, que é o que todo mundo gosta, que é o que todo mundo quer. Você ter 5 jogadores dentro da área do adversário, entendeu? Você dificultando o trabalho dele. E para você fazer isso, um dos zagueiros tem que sair, tem que abrir. E o ideal seria ter, como faz o Voivoda, um lateral fazendo essa função. Seria, no caso, para mim, o Isla. Ou pode ser também o Felipe Luiz. Mas eu não acho que o Flamengo tenha zagueiros que saiam para o ataque com a qualidade de ocupar beiradas e dar velocidade ao jogo por ali. Não tem. O São Paulo fazia isso no Santos usando o Veríssimo. O Veríssimo é um jogador rápido. Ele é rápido. Então ele transformava 5 atrás num 2-3-5. Tá? Mas ele projetava o Veríssimo como lateral. Quem se manda mais é o Davi Luiz, né? Então, mas ele não tem velocidade, concordo com você. Indica que essa temporada começa com um pouco mais de paz, mais calma, mais tranquilo, o torcedor rubro-negro talvez mais encantado com o romantismo do Paulo Souza? Não sei. Depois do primeiro jogo a gente descobre, né? Eu acho que... porque essa é uma realidade que, assim, você copia, se transfere para qualquer outro clube brasileiro, né? Que dá de instabilidade. A sensação que eu tenho é que o Paulo Souza, a gente tem falado sobre isso há algum tempo, é que ele está muito motivado, com muita vontade de trabalhar, louco. Ele entendia o tamanho do Flamengo, entendia o tamanho do desafio e comprou a briga. Então, eu acho que isso já é bom. Agora, assim, porque eu falei que tem o pé atrás, né, que eu não sei, é porque, assim, o futebol brasileiro precisa aprender a conviver com o planejamento. Ele vai chegar e ele pode ter ali um tropeço, ele pode perder um jogo, uma coisa assim, e a partir da derrota a gente vai tirar conclusões. Que às vezes a vitória não vai dar, que às vezes a vitória é fácil de 5-0, pode ser que ele não aprenda, que ele não consiga detectar alguma falha do elenco, alguma falha de algum jogador. Só que é preciso ter paciência, e é preciso especialmente ter simpatia. Uhum. Entender que ele vai seguir, que ele vai tentar, que ele vai errar. E eu não gostei nem da pergunta da nossa tela. Será que ele termina o ano? Eu falei, gente, o ano nem começou. Calma, vamos devagar, deixa ele chegar primeiro. Eu acho que nós temos que ajudar também nesse contexto. Pois é. Porque aí empata aquela coisa maldosa. De 5-0, aí as conversas vão de um extremo do céu ao inferno, né? A gente sabe muito bem como que é, porque o próprio Renato viveu isso, né? Chegou, ganhou goleadas, caramba, retomou o espírito e dali não tinha as conclusões que quando o Flamengo precisou, elas não vieram. Mas assim, pro Paulo, você sente que agora esse distanciamento histórico do Jorge Jesus, de tempo mesmo, e desse desgaste, talvez pode até fazer bem? Porque assim, cara, o Flamengo já entendeu, eu acho, que o torcedor rubro-negro já entendeu que 2019 não vai se repetir com a frequência. Então, talvez ganhar nem sempre vai ter 90% de aproveitamento. Você acha que agora está ficando mais
internalizado no torcedor ou não? Eu acho que assim, o que o Flamengo fez em 19 está ali nos livros de história, está na memória do torcedor, é um dos times mais impressionantes da história do futebol brasileiro, isso não se tira. Mas talvez o fato de que agora o Jorge Jesus tenha tido a oportunidade de falar vou voltar e não tenha voltado, faça o torcedor pensar, a gente está sofrendo, entre aspas, por um cara que a prioridade dele não é voltar. Assim como em algum momento, nas vésperas de começar o Campeonato Brasileiro, ele falou, minha prioridade agora é voltar para Portugal, tem a possibilidade de voltar, vou voltar. E voltou. E acabou não tendo sucesso nesse retorno, né? A primeira passagem dele no Benfica foi ótima, a segunda foi decepcionante, para dizer o mínimo, né? Até pelo que se investiu ali para que ele pudesse fazer um bom trabalho. E ele não quis. Então, assim, pode ser que no futuro, sabe, ele também não é um técnico jovem, não é que ele tenha mais 10, 20 anos de carreira, talvez. Não sei o que ele pensa sobre o mundo dele no futebol, mas... Não é um treinador que está começando. Não é um cara em início. Então, sim, pode ser que ele volte, talvez nunca mais volte. E não apaga o que ele fez. Mas também acho que já não é o suficiente para você ficar o tempo inteiro comparando. Porque é um patamar de comparação que talvez nem ele voltando agora conseguisse alcançar. Muita gente fala assim, talvez seria melhor ele voltar para provar que não é regra, né? E acho que o Paulo Souza é um bom técnico. Alguns trabalhos dele me chamaram muito. O trabalho dele na Fiorentina, por exemplo, é um trabalho que eu gostei muito. Entendi. Acho que ele é um cara de um perfil bem tranquilo, sabe? Tem um bom elenco à disposição, tem condição de fazer um trabalho bom e começar a temporada, né? Você viu ali, o Jorge Jesus começou a última temporada, mas no meio do caminho saiu. Então, os últimos técnicos do Flamengo, fosse Domi, fosse Rogério, fosse Renato, todos eles assumiram com a temporada rolando. Todos eles assumiram com a temporada rolando. O Paulo Souza desde o Abel Braga, que foi o primeiro daquela lista, a assumir com a temporada para começar. Eu acho isso positivo para ele. Gente, vocês viram os comentários aí, meu amigo? Eu tenho pena, dos volantes do Flamengo. Diego, Arão, meus amigos. O André, né? Meus amigos, Paulo Souza foi volante. E foi volante dos bons. E ele, na coletiva de apresentação, ele fala: a mobilidade dos volantes estão precárias. Porque ele foi volante. Além de ser um bom treinador, que eu acredito que ele seja, ele foi volante. E o que ele vai pegar no pé de volante vai ser brincadeira. Disso vocês podem ter certeza. Meu querido, se inscreve no canal, gente. Não esquece não, dá essa moral pra nós. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Quando você se inscreve, você ajuda demais no crescimento do canal. Aciona o sino e amassa o like. Esquece não, valeu?